Olá, meu nome é Vera. Esta é minha filha Aniutka, ela tem 10 anos. E há 5 anos ela vem desenvolvendo uma corcunda nas costas, causada por uma doença chamada neurofibromatose. Eu queria muito ter filhos, e a primeira gravidez não deu certo. O feto parou de se desenvolver com 6 semanas. Quando ela nasceu, a Agnieszka era saudável, nenhuma patologia. Não houve nenhum problema durante a gravidez nem no parto. A primeira coisa que começamos a notar foi quando a Aniutka tinha 1 ou 2 meses. Ela estava muito amarela. O médico não nos disse que ela estava muito amarela. Como era meu primeiro filho, não percebi se ela estava amarela. Para mim, tudo parecia normal. No hospital, gritaram que era um desastre, uma catástrofe. Disseram que ela estava com icterícia, que estava tudo errado. Como deixamos isso acontecer? Receitaram remédios para tomarmos, disseram que isso precisava ser tratado, apesar de às vezes ser normal. E desde o momento em que fizemos os exames no hospital e nos disseram que era icterícia, começaram a aparecer umas manchas vermelhas nas costas. Assim, nas costas, na barriguinha, como se algo tivesse pressionado. Disseram para não nos preocuparmos, que isso ia sumir, talvez quando puxaram, apertaram um pouco, enfim, era normal. Talvez tenha ficado muito tempo deitado. Mas depois de 6 meses, quando a menininha começou a sentar, essas manchas nas costas começaram a escurecer e começaram a crescer pelos. A dermatologista nos examinou e disse que não era nada grave, que era um nevo piloso e que dava para viver com isso. E que se cuidarmos direito, não expormos ao sol para não queimar, tudo ficará bem. Dá para viver normalmente e não se preocupar com nada. Assim vivíamos felizes até os 4 anos e meio. Com 4 anos e meio, começaram a aparecer alguns nódulos nas costas, bem debaixo dessas manchas. Fomos ao pediatra, ortopedistas, cirurgiões. Disseram que não era nada grave, que eram lipomas, que podem aparecer sob manchas como o nevo. Um dos nódulos não estava nas manchas. E isso os deixou confusos. Disseram que iriam acompanhar. E durante esses 6 meses de observação, começou uma deformação rápida da coluna. Em apenas 1 ou 2 semanas, as costas simplesmente se deformaram. De repente, aconteceu rapidamente. Fizeram uma ressonância magnética e internaram para exames. Se não fosse pelo tumor, a coluna não teria se deformado sozinha. Esse tumor se formou na coluna e, por algum motivo, ele é mais forte do que os músculos. A Aniutka não sente dor propriamente dita nas costas. Ela sente um cansaço extremo, sente dor quando tocam nas costas dela. Alguns músculos, pelo visto, pararam de funcionar. No lugar onde deveriam estar os músculos para sustentar a coluna, está o tumor, que não sustenta nada. Ele não segura os ossos e ainda empurrou os músculos. E se não fosse o tumor, não haveria escoliose, se o tumor não estivesse crescendo. E os resultados da ressonância magnética que foram feitos ao longo desses 5 anos mostram que ela está aumentando. Sei que você acompanhou o tamanho do tumor, quais foram as mudanças. E essas neurofibromas, bom, se você apalpar as costas, tem umas 5 ou 6. Visualmente, aquelas que podemos sentir e ver, mas as que estão por dentro, elas estão lá dentro e há outras que não conseguimos ver. Em quais outros órgãos isso pode afetar? As glândulas suprarrenais, porque ela está localizada ali diretamente, bem perto. E o fígado. No fígado também tem uma das manchinhas. Mas o médico nos disse que isso não é grave, só precisamos observar os alimentos que você consome. Visualmente, por baixo das roupas, pode-se dizer que não dava para ver. Mas então, quando olhávamos bem entre as omoplatas, um pouco mais abaixo, aparecia esse carocinho, corcunda, 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 e ele ia aumentando. Chegou a um ponto em que dava para colocar uma xícara com água em cima dessa corcunda e ela não caía. Disseram que a coluna poderia quebrar completamente. Mandaram a gente para todo lugar possível.
Nos mandaram para o Instituto do Câncer e o médico cirurgião que nos examinou falou baixinho para ninguém ouvir. Mas eu ouvi quando ele falou para a enfermeira, tá tudo uma droga. E foi aí que tudo começou. No Instituto do Câncer nos disseram que eles não viam nada grave, que isso acontece. Sim, tem uma neurofibroma lá. Tudo bem, vamos observar e acompanhar. Fazíamos perguntas. E as costas? Nos encaminharam para os ortopedistas. Os ortopedistas disseram que precisava usar um colete ortopédico. Quando ela usava o colete, era muito difícil para ela ir ao banheiro sozinha. Porque vestir as roupas, sentar, porque ele ia até abaixo dos quadris, começava no pescoço e ia até embaixo dos quadris. Era impossível para ela se orientar como fazer isso, se ela fazia de um jeito específico, e agora não conseguia nem se curvar, nem se virar, nem se vestir. E também com o tempo ficou difícil até mesmo se vestir. A gente pegava roupas de tamanho maior, algumas peças eram feitas sob medida, individualmente, algumas aumentávamos, outras diminuíamos, para acomodar as costas dela. Mas no geral era sempre um tamanho um pouco maior. O diagnóstico ainda não foi exatamente estabelecido. Disseram que há um nevo e uma escoliose progressiva. Mas depois um dos médicos disse que havia suspeita de que você tinha neurofibromatose. E por que vocês não sabiam disso? Nós não sabemos. Você tem todos os sinais de que tem neurofibromatose. Alguns confirmavam que sim, era neurofibromatose, outros diziam que não, que era síndrome de McCune-Albright, e outros ainda diziam que era apenas escoliose e que era preciso trabalhar com isso, usar coletes. Os ortopedistas colocavam coletes, mas os neurologistas proibiam de usá-los, porque disseram que ao colocar o colete ele iria comprimir a neurofibroma. Ela precisa de espaço para crescer, ela cresce e vai pressionar outros órgãos internos. Não pode ser assim, vai ficar ainda pior. E o estado físico da Anéshka piorou quando começamos a usar os coletes. Ela começou a vomitar durante o sono, tinha febre. Mesmo só dormindo com o colete, ela podia vomitar. As emoções foram variadas, houve crises de choro. Tentávamos nos livrar delas porque isso afetava as crianças, tanto a Aniutka quanto a Marika. Naquela época, eu ainda amamentava a Marika. As emoções foram terríveis quando nos disseram que seria necessário operar, ou seja, fixar a própria coluna e empurrar o tumor para dentro, deixando-o lá dentro, nos órgãos internos. O próprio tumor é inoperável. A neurofibroma, se for removida, vai crescer de novo, não ainda maior, mais rápido e mais forte. O crescimento parou. As pernas e os braços continuam crescendo. O corpo também quer crescer, mas por causa da deformação ele não consegue crescer e ela cresce para os lados. As perninhas crescem e o tronco deveria crescer junto com elas, mas o tronco faz o que pode e acaba compensando esse crescimento. Muito, muito devagar ela cresce em altura, dá para dizer que parou em 1,22 m e se incomoda, mas rimos juntas. Que os bracinhos dela ficam abaixo do joelho. Ninguém pode se gabar disso, de ficar em pé retinha, abaixar os bracinhos e conseguir tocar os joelhos com os dedinhos, mas a Aniutka consegue. Para tocar o joelho, não é necessário se inclinar. Sim, para tocar o joelho, não precisa se inclinar. A Anéshka não precisava explicar o que estava acontecendo com ela. Ela via sozinha, entendia. E em todos os consultórios onde faziam os exames, os médicos falavam abertamente na frente dela, sem esconder nada, sem pedir para ela sair da sala. Às vezes dói, às vezes choramos juntas, choramos muito, às vezes perguntamos por que isso aconteceu, por que isso é com a gente, por que isso é justamente com a minha filha. Mas eu entendo que essas perguntas são só lágrimas, um desabafo de uma crise que precisa ser colocada para fora de um jeito que nem a Aniutka veja e seguir em frente. Quando a Aniutka está passando por um momento difícil,
Eu percebo, já entendo pelo olhar dela. Eu entendo ela, vejo que está difícil para ela. Mas por querer estar no jogo, ela se esforça e começa a correr. Corre para brincar, para ser igual a todas as outras crianças. Nem todas as crianças a incluem nas brincadeiras, porque elas querem correr e a Agnieszka não consegue acompanhá-las. Então a Aniutka precisa de uma brincadeira mais calma, mais tranquila. Pelo que observei, ela encontrou novas amigas para si. São as vovós no banco que compartilham alguma sabedoria, com quem não é preciso correr, que não precisam ser alcançadas. E também há alguns amigos e amigas que entendem e conhecem a Agnieszka. Para conseguir andar sem parar e não se cansar, nem sei dizer. Talvez a gente ande 200, 500 metros e com certeza precisamos parar ou ficar um pouco em pé. Ou se estamos com pressa para algum lugar e não conseguimos chegar a tempo, eu prefiro pegá-la no colo e ela fica sentada nos meus braços. Se não houver uma parada, pode começar um ataque de pânico e vômito. Depois de passar pelos exames na Ucrânia, começamos a enviar os documentos e os exames que foram feitos, os laudos, para várias outras clínicas em países como Alemanha e Turquia. Também enviamos os documentos para Israel e para os Estados Unidos. Quando tínhamos esperança em Israel, fomos para lá cheios de expectativas. Mas quando nos disseram que não era possível remover, foi difícil. Foi difícil entender e aceitar tudo isso. Eu sabia que ainda havia os Estados Unidos. Lá estavam nos esperando, mas não tínhamos visto, não conseguiam emitir o visto e não tínhamos dinheiro. Fizemos uma vaquinha. Primeiro, era difícil voar tanto para a América quanto para Israel, porque a Marika ficava em casa. Pequenininha. Para nós era difícil lidar com essa separação, mas tínhamos um objetivo. Era preciso ajudar a Aniutka a andar, e a Marika, com ela, tudo ficaria bem. Houve uma dificuldade com o visto, foram 2 recusas. Eu estava cheia de esperança de que assim que nos dessem o visto, nós iríamos para lá, para aquela clínica, e lá com certeza iriam nos ajudar. Ao receber a recusa, ou nos diziam que não tínhamos dinheiro suficiente ou que não tínhamos documentos suficientes, é como bater de frente com uma parede e pronto. E o que fazer depois disso? E na terceira entrevista, quando fomos à embaixada, nos disseram de novo que era uma recusa, não podemos, vocês ainda não têm documentos suficientes. Foi um limite, eu sabia da regra de que não se pode discutir na embaixada, aquilo já era o auge. Essa esperança, como se fosse a última, quando ela é tirada, eu parei ali na janela e comecei a exigir e que me explicassem, porque eu não consigo entender o porquê. Nós fizemos tudo o que nos pediram, reunimos todos os documentos, juntamos todo o dinheiro que era necessário, fizemos tudo. Por que não nos deixam entrar? Por que não nos permitem? Mas um dos oficiais disse que, claro, queria nos ajudar, só precisamos dar um certo documento para ele. Que existe um garantidor que vai continuar ajudando no seu tratamento, que vocês não vão simplesmente chegar lá e pronto, começarão a tratar vocês e que os contribuintes do nosso país vão pagar esse tratamento para vocês. Isso também foi um choque, porque era preciso muito dinheiro. Amigos, a ajuda dos amigos, de pessoas solidárias, deram esse documento. Nós o enviamos para os Estados Unidos da América, para a embaixada, na verdade, e então nos concederam o visto. Foi uma alegria, Aniutka, conseguimos, filha, conseguimos. Nós pulávamos, Marika pulava, batia nas costas da Agnieszka, pronto, agora você vai chegar toda certinha. A alegria era indescritível, foi um choque, eu não conseguia dormir. Fizemos ressonância magnética, tomografia computadorizada, tudo, já estávamos prontas. Só esperando a qualquer momento nos dizerem que estava tudo certo, que estávamos prontas. Marcaram uma reunião que só marcaram para a noite, o que me assustou.
Já era o fim do expediente, já estava escuro. E nos chamaram. E a doutora ficou muito tempo conversando e explicando para a gente. Ela queria muito ajudar a Aniútica, disse, mas nós não queremos assumir o caso dela. Primeiro vai ser uma cirurgia muito cara, 500 mil, quase 496 mil dólares. Ela vai ser complicada, mas vai ser feita apenas na coluna vertebral. Ela disse que o problema do qual você quer se livrar, especificamente a neurofibroma, nós não vamos conseguir resolver para você. Novamente, dizer que fiquei decepcionada, como se tivesse uma parede, um bloqueio, que aqui também não nos ajudaram, não foi o caso. Eles não me disseram nada de novo, porque já tinham nos falado isso em Israel. Ainda não há novidades, mas já houve novidades. Recentemente, uma médica neurologista de Israel me contou uma novidade, que no país deles, em Israel, esse medicamento também já passou, já foi certificado, recebeu certificação médica. Ela vai analisar os laudos, ver como está o tratamento das pessoas que estão sendo tratadas lá e depois vai nos informar. Bem, por enquanto não há novidades. Estamos esperamos que tenhamos alguma notícia sobre a Aniúcia. Eu nem quero imaginar que a Anéshka vai ter dificuldade para andar com as perninhas. Eu afasto esse pensamento, eu o rejeito, embora ele venha até mim cada vez com mais frequência. Mas eu acredito. Vamos fazer tudo ao máximo, tudo o que estiver ao nosso alcance, tudo o possível para que a Ganutka continue andando com as próprias perninhas como ela já faz. Meu maior sonho provavelmente é só que a Danutka seja saudável. Ser mãe de uma criança com neurofibromatose ou com uma deformação tão intensa na coluna como uma corcunda nas costas, um caroço, não importa como chamem. Ser uma mãe assim é fácil. É fácil porque você olha para a criança e entende que ela tem muito mais força e pode fazer muito mais do que a mãe consegue. E por isso, desistir nunca é uma opção. Nós não desistimos e ainda temos um caminho aberto pela frente. Nós seguimos em frente e a cada dia, pouco a pouco, nos aproximamos de sermos fortes e resistentes, não importa qual seja o nosso estado físico.